Bom dia, irmãos. Vamos sequenciar nossas aulas de Apocalipse, do livro de Apocalipse, dando sequência hoje, então, e início às 7 cartas. Nessa primeira visão de Paulo, agora ele tem essa ordem de mandar essa mensagem às 7 cartas, em qual Cristo, então, revela para ele, as mensagens que são dirigidas às 7 igrejas da Ásia. Essas cartas, elas têm, dentro da sua estrutura, um paralelismo muito interessante. Elas sempre contêm um aspecto da aparição de Jesus, uma avaliação da saúde espiritual da igreja mencionada, existe uma palavra de exortação, promessas ao vencedor, e sempre termina com um mandamento de ouvir aquilo que o Espírito está dizendo ou diz para a igreja. Jesus elogia e repreende. Ele elogia e repreende 4 igrejas: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Ele elogia, que só tem elogios, 2, Esmirna e Filadélfia. E repreende uma que só tem repreensão, que é Laodiceia. Então essas 7 igrejas representam a igreja universal, em todos os tempos e em todos os lugares. E como a igreja, de modo geral, essas igrejas mencionadas enfrentavam perigos comuns, tribulações comuns, situações comuns entre elas. A oposição das forças externas e atos de traição dentro da igreja, tá certo? E movimentos contrários são detectados, e a mensagem de Cristo é sempre essa, de Jesus. É que as igrejas deveriam, apesar disso, se manterem fiéis até o fim e se apegarem para a recompensa, que seria qual? O privilégio dos crentes fiéis se assentarem com Ele, em seu trono lá no reino celestial. Lá no capítulo 3, nos versos 21, ele vai nos falar isso. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então essa é a promessa final que Jesus tem para as igrejas que permanecessem fiel. A primeira igreja que ele menciona é a igreja de Éfeso. E ele diz no capítulo 2, versículo 1, o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que segura na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ora, Éfeso era uma região e uma cidade portuária, cosmopolita na Ásia Menor, mas que tinha tido pastores excelentes nessa igreja. Paulo passou 3 anos pastoreando essa igreja. Timóteo nos anos 60, depois de Cristo. O próprio João saiu de Jerusalém no final dos anos 60 e residiu nessa região e pastoreou essa igreja até no final de sua vida. Mas apesar desses excelentes pastores, com o passar das gerações, o amor por Cristo nessa igreja começou a se esfriar. E as gerações vindouras foram esvaziando isso, foram diminuindo esse ardor pelo amor de Cristo. E nós temos que entender que o corpo de Cristo não é uma organização, uma agremiação pura e simples, mas uma igreja, na verdade, é uma organização viva, que depende da atividade, depende desse amor, depende da situação espiritual dos crentes que compõem uma igreja. E é interessante porque os membros do corpo de Cristo, os membros deixam de ser uma igreja quando eles param de proclamar o Evangelho. Então, essa metrópole, essa igreja sediada nessa metrópole portuária, uma cidade portuária, próspera, muito importante para o Império Romano, era um local onde possuía já um teatro muito grande para cerca de 24, 25 mil pessoas. Existia um templo muito grande para proclamar e propagar a religião imperial de Roma, e possuía lá o templo de Artemis, ou de Diana para os romanos.
e que foi declarado templo de refúgio para qualquer pessoa que tivesse cometido um crime dentro do Império Romano. Então, um templo muito procurado. O nível da moralidade existente nessa cidade é muito baixo, com pessoas libertinas, supersticiosas e violência. E a população judaica dessa cidade muito numerosa, mas judeus que possuíam cidadania romana. Esse era o contexto. Então Jesus instrui João a escrever essa carta para Éfeso, para os crentes de Éfeso. E na igreja primitiva, a igreja de Éfeso era considerada a igreja líder dessa província. E talvez seja esse o motivo que Jesus começa a citar a igreja de Éfeso em primeiro lugar. Na sua identificação aqui desse versículo, Jesus afirma que ele está segurando na mão, né, as 7 estrelas, ou seja, está segurando na mão os pastores, os mensageiros dessas igrejas. Não é? Isso demonstra que Jesus aqui tem autoridade absoluta para proteger os seus servos. E os candelabros de ouro são as igrejas em si, e que demonstra aqui Jesus passeando no meio das igrejas e pastoreando essas igrejas e tendo soberania sobre a igreja. Na verdade, é o olhar vigilante de Jesus, cuidando da sua noiva amada, não é? Que é a igreja, e cuidando e pastoreando e exortando essa igreja, porque ela é a noiva, não é? E Jesus cumpre aqui uma declaração dele, que ele dá lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, 20, onde ele diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E continua no versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Jesus afirma aqui que não apenas que conhece, mas afirma que conhece com detalhes tudo o que fazem e nada escapa aos olhos de Jesus. O substantivo aqui, obras, é abrangente e pode ser tanto designar como obras boas ou más, mas nesse caso recai mais sobre o aspecto positivo. Ele: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Obras boas ele reconhece aqui, né? O fato dessa igreja se opor aos homens maus, aos falsos apóstolos, e principalmente aos nicolaítas, que causavam exaustão entre os membros da comunidade, mas era uma comunidade que tinha aquela paciente perseverança, não se entregavam fácil. Então, na época, havia já muitos missionários itinerantes, né, e que se declaravam apóstolos, mas não eram apóstolos. E tinham documentos falsificados e pregavam um evangelho diferente do evangelho de Cristo. E Paulo mesmo explica as características de um verdadeiro apóstolo, como sendo: pregar Jesus e seu evangelho, fazer os sinais e milagres e fazê-los com perseverança. Essa é uma descrição que Paulo dá do verdadeiro apóstolo. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 4, vai nos dizer: se na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado a esse, de boa mente o tolerais. Pois as credenciais do apóstolo foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. E os efésios, então, puseram à prova a doutrina e as obras desses falsos apóstolos e descobriram, então, que de fato eles eram falsos apóstolos. E isso é um motivo de elogio de Jesus a essa igreja. Que eles não suportavam esses homens maus, né, e colocaram à prova a si mesmos e aqueles que se declaram apóstolos. Então, esse é um fato de elogio, em que Jesus de fato reconhece o bom trabalho, a boa obra que essa igreja
desenvolvia. E veja no versículo 3, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Jesus elogia a igreja de Éfeso pela sua perseverança, que demonstraram ao suportar as dificuldades em nome de Jesus, pelo testemunho de Jesus. Nesse caso, não se trata apenas do testemunho cristão, mas da própria pessoa de Jesus. Isto é, quando um cristão é atacado, o ataque é contra o próprio Cristo. E ao contrário também é verdadeiro. Quando Cristo é atacado, isto é ofensivo ao cristão. Isso é uma coisa que nós temos que ter. Uma coisa que nós temos que saber, meus irmãos. Quando atacam a Cristo, eles estão nos atacando diretamente. E vice-versa. Quando o cristão é atacado, Cristo é atacado. Ele sai em nossa defesa. Não é? Portanto, ele nos diz que nós não precisamos, muitas vezes, revidar, porque a vingança pertence a ele. E isso nos dá paz e tranquilidade. Mas nós não podemos aceitar o nome de Cristo vilipendiado. E aí nós temos que reagir também, em testemunha do Cristo, do próprio Cristo. Na primeira carta de Pedro, verso 4,14, traz o seguinte: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. E os crentes em Éfeso opunham-se muito a isso, ao lema, César é o Senhor, porque César era considerado Deus. E eles corajosamente afirmavam, mesmo colocando suas vidas em risco, dizendo, não, quem é o nosso Senhor é Jesus Cristo. Cristo é o Senhor. Isso gerava perseguição, gerava dificuldades para o povo, a igreja de Éfeso. Agora, com esses elogios todos que Jesus faz à igreja de Éfeso pela sua perseverança, pelo seu bom testemunho, pelo seu zelo doutrinário, agora, no verso 4 ele vai dizer, porém, tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Jesus está dizendo o quê? Que os efésios haviam perdido o primeiro amor. Ele não está dizendo aqui que os efésios estavam vivendo e trabalhando sem amor por Deus ou pelos seus próximos. Ele enfatiza o primeiro amor, aquele amor que os primeiros cristãos tinham. Quando faziam aquele esforço na pregação da fé e grande entusiasmo pela igreja, aquele amor inicial, firme, aquele amor que você tem quando você sofre o processo de conversão, que você fica entusiasmado com aquilo, aquele amor imenso, que você quer dar a própria vida, você quer trabalhar por Cristo, você quer pregar o Evangelho, você quer comunicar aos outros a alegria que você teve, dizer, olha, eu tive tanta alegria, eu estou tão feliz com a conversão, estou tão feliz por ter recebido o Espírito Santo e ter entendido as coisas, eu quero comunicar isso aos outros. Esse é o significado aqui de primeiro amor. Né? Então, ele transmite isso porque essa igreja, já na segunda geração ou terceira geração, constituída então por filhos ou netos dos primeiros cristãos, né, lutavam contra a heresia, demonstravam perseverança, tá certo? Nas necessidades da igreja, mas faltava esse entusiasmo autêntico por Cristo. Né? Então, eles amavam o Senhor, mas não faziam com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. E é isso que Jesus, então, repreende a igreja de Éfeso, dizendo, vocês abandonaram o primeiro amor. No verso 5 ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha, os tempos verbais aqui nesse versículo se destacam um do outro para enfatizar bem claro as ações sucessivas dos Efésios. Primeiro mandamento, lembra-te, no imperativo, com o sentido de continuem a lembrar,
Continue a lembrar, lembra-te no presente imperativo. Depois vem o verbo caiu, caíste, está no pretérito, indicando algo acontecido já há algum tempo. E o verbo arrepender, aqui no sentido de indicar uma ação contínua. O arrependimento tem que ser uma ação contínua. Aqui é um tempo verbal grego que ele tem, assim, expressa a continuidade da ação. Era o fato de arrepender-se e efetuar a decisão, então, de trabalhar com afinco, com o mesmo entusiasmo manifestado pelos antigos crentes de Éfeso. Segue-se aqui uma advertência importante sobre as consequências que teriam pela não obediência. Caso não ocorresse arrependimento, o Senhor toma as medidas drásticas. Existem evidências claras que indicam que o cristianismo nominal, quando chega a ser uma igreja nominal, né, o cristianismo sofre uma morte natural dentro de 1, 2 gerações, ele vai esfriando e vira uma religião nominal apenas. E isso nós temos visto em muitas igrejas, mundo afora. No Brasil e no mundo afora nós temos visto muitas igrejas que se tornam igrejas nominais. Isso é preocupante. Vocês já notaram isso, que aquele que tem uma sequência de heranças evangélicas muitas vezes, né? E são da igreja porque são netos, são bisnetos de presbiterianos. Então, meu bisavô foi presbiteriano, meu avô era presbiteriano, meu pai era presbiteriano, eu sou presbiteriano. Mas aquele presbiteriano que vai uma vez, quando vai no culto, para assistir o culto, ele não vai fazer culto, mas ele vai assistir mais como tradição do que outra coisa. Ele vai à igreja por uma questão de costume, não é isso? Mas não tem mais aquele primeiro amor, não tem aquele arrependimento verdadeiro, e precisa passar. Esse é um dado importante. Jesus chama a atenção de Éfeso aqui, e nós temos que ter uma atenção especial com os nossos filhos e netos, porque são eles que podem estar na igreja, frequentando a igreja conosco, e não ter a conversão. E nós temos que levá-los, fazê-los entender, para que eles possam sofrer esse processo. E devem ser evangelizados, mesmo frequentando a igreja. Eles necessitam também passar por um processo de evangelização, e não apenas serem cristãos nominais. É isso que Jesus aqui chama a atenção. Porque vai acontecer o quê? Se essa igreja se torna nominal apenas, sem esse arrependimento verdadeiro e sem esse primeiro amor, o que Jesus diz? Eu vou remover o candeeiro, isto é, eu vou extinguir essa igreja, eu vou acabar com essa igreja. Esse é o recado que Jesus dá aqui para a igreja de Éfeso. No versículo 6, ele dá essa exortação, mas ele volta a falar uma coisa agradável e boa para a igreja de Éfeso. No capítulo 6, no versículo 6, ele diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha, apesar que aqui ele dá uma repreensão na igreja de Éfeso, Jesus elogia logo em seguida a lealdade que eles tinham à palavra, à doutrina. E acrescenta que os crentes dessa igreja odiavam a obra dos nicolaítas. Agora, sobre quem seriam esses nicolaítas, nós devemos buscar aqui, para nos orientar, fontes que são extra-bíblicas. Segundo Irineu, um dos pais da igreja, eles eram os seguidores de Nicolau, o prosélito. Outros estudiosos apontam como que eram os gnósticos que se infiltravam nas igrejas. E outros ainda afirmam que eram seguidores da doutrina de Balaão e de alguns falsos apóstolos. Balaão e alguns falsos apóstolos. O nome grego, Nicolaus, significa ele conquista as pessoas. É aquele que tem um linguajar fácil, que conquista, é simpático, ele tem um carisma tal que ele conquista as pessoas. Esse é o nome de Nicolau. Atos 6, 5, vai dizer, o parecer agradou a toda a comunidade. Vamos recordar esse episódio. E elegeram Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo,
Felipe, Prócoro, Nicamor, Timão, Pártenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então Irineu associa a este Nicolau que alimentava essa doutrina nicolaíta, que era uma doutrina que acabou desvirtuando a mensagem do próprio Evangelho de Jesus Cristo. No versículo 7, ele faz um alerta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Esta forma de expressão, usada seguidamente por Jesus em seus mistérios terrenos, se refere à faculdade de uma pessoa ouvir e acompanhar uma disposição para continuar ouvindo. Isto é, quem tem ouvidos, ouça. Isto é, você tem capacidade de ouvir, mas precisa entender, precisa prestar atenção no que eu estou falando. Não é? E quem atende essa e de fato ouve a palavra de Jesus Cristo, né, e absorve essa palavra, então tem a garantia, uma promessa de garantia de uma vitória já antecipada. E a promessa de que que o vencedor se alimentaria da árvore da vida. Portanto, se alimentar da árvore da vida é ter vida eterna no paraíso. Nós nos recordamos lá de Gênesis, que Deus colocou a árvore da vida, tá certo? E a árvore do conhecimento. Ele proibiu Adão e Eva, os moradores do paraíso, que eles não podiam ir comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a árvore da vida estava lá. E eles foram à árvore, e Deus permitiu aquela situação em que eles fossem à árvore da vida e do conhecimento do bem. Quando eles tiveram a queda, Deus os expulsou do paraíso. Por quê? Porque se eles estivessem no paraíso, com aquela situação de queda, e fossem à árvore da vida, eles teriam vida eterna longe de Deus. Agora, os remidos, a igreja de Cristo, vencedora, ao chegar no paraíso, terá acesso novamente à árvore da vida e da vida eterna, que é estar na presença de Deus eternamente. Então, essa é a mensagem da igreja de Éfeso, que nós começamos a sentir alguma coisa que pode ser transportada para as igrejas atuais, para os nossos momentos atuais, para a nossa própria vida, para a nossa própria igreja. Então, algumas coisas que nós podemos deixar de ter, que somos exortados para Jesus a nos arrepender e a retomar o caminho. Serviu para aquela igreja de Éfeso? Serviu. Serve para qualquer época, para qualquer igreja. Capítulo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Esmirna, que existe até hoje, a atual cidade de Izmir, não é? Era uma cidade também portuária, com grande crescimento econômico, com grande comércio, e se estima que Esmirna, na época de Paulo, quando ele está se referindo aqui, e de João, era uma cidade em torno de 250, talvez 270, até 300 mil habitantes. E antes de Cristo, a cidade de Esmirna já tinha essa fidelidade ao Império Romano. Ela já era uma cidade que, apesar de ser uma cidade da Ásia Menor, grega, mas era uma cidade que era assim, muito leal ao Império Romano. E lá, eles construíram um templo para a deusa de Roma, a Dea Roma. E foi também construído um templo lá e dedicado esse templo ao imperador Tibério. Como ela é uma região muito abençoada por árvores, e lá tinha uma característica de uma árvore, cuja resina era uma goma dessas árvores, dessa região de Esmirna, que produzia uma goma aromática de grande valor. Essa goma aromática era a fonte de produção da chamada mirra, né, que aparece no Novo Testamento, que nós conhecemos, como um dos preciosos presentes, né, que foram entregues para Jesus pelos sábios do Oriente. Nós vimos lá, né, ouro, incenso e mirra. Essa mirra era um bálsamo, era um perfume, né, usado na época.
E caro, era uma coisa muito cara, era uma grande produção que eles tinham lá. A igreja judaica nesse local era extremamente hostil à igreja local. Então, portanto, a igreja local, os crentes dessa igreja eram difamados, perseguidos, não é? E é interessante que essa cidade, pelo traçado que ela tinha, ela era chamada, pelo seu traçado urbanístico, pela sua forma que ela tinha, como a coroa da Ásia. Então Jesus aqui instrui, João escreveu uma carta ao pastor da igreja de Esmirna, e se identifica aqui, como sempre ele faz, e aqui ele se identifica como o primeiro e o último. E assim ele define, mais uma vez, a sua divindade como igual em poder e autoridade à de Deus. Lá em Isaías 44:6, vai nos afirmar: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. No entanto, aqui ele acrescenta a seguinte frase: primeiro e último, aquele que esteve morto e vive, ou seja, aquele que morreu na cruz do Calvário, que venceu a morte e vive eternamente. E ele inicia a carta assim, a essa igreja de Esmirna, então, falando da tribulação. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que Jesus está passando nessa mensagem? Jesus aqui declara que ele está ciente da tribulação e da pobreza de cada cristão de Esmirna, porque eles sofriam pelo nome de Cristo. A palavra tribulação, né, significa, na verdade, uma vida de opressão, de pobreza, de perseguição. E provavelmente eles tenham sofrido essa situação pelo confisco que eles tiveram dos seus bens, pela recusa de adorarem o imperador Tibério. Então, tinha um culto ao imperador, eles se recusavam a fazer isso, eles tinham os bens confiscados, né, e perdiam suas fontes de rendas, então eles viviam numa extrema pobreza nessa cidade. Então aqui existia uma grande diferença entre os cristãos, que eram muito pobres, e a comunidade judaica, que era comerciante e era muito abastada. Como eles eram judeus, mas judeus que se submetiam ao Império Romano, eles eram amigos do Império Romano, então eles viviam muito bem. E os cristãos perseguidos por causa do confisco e das denúncias que tinham por não querer adorar César e adorar a Cristo, então eles eram perseguidos por esse testemunho. Esse termo que eles usam aqui, né, ptukion, que é pobreza, na verdade indica assim condição de mendigância, de mendigo, né? E Jesus trata aqui também a blasfêmia, né, contra ele mesmo e contra o Espírito Santo. Uma vez que esses judeus deveriam ser guardiães das profecias, e não eram. E eram os primeiros que acusavam Jesus quando eles deveriam ter reconhecido Jesus como o Messias, porque eles conheciam as Escrituras Sagradas e conhecedores dos profetas deveriam reconhecer Jesus como o Messias, não é? Eles mesmos faziam o contrário. Por isso, né, aqueles mesmos que se declaram judeus, mas não são. Esses não são os verdadeiros judeus. Eles são a sinagoga de Satanás. Em Romanos 3, capítulo 1, versículos 1 e 2, vai dizer: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Ora, os judeus tinham o privilégio da religião lícita, isto é, no Império Romano, eles tinham direito a manter a sua religião judaica como forma lícita no Império Romano, né? E eram os primeiros, então, para não perderem essa situação, esse reconhecimento do Império, a acusar e a combater os cristãos que ali estavam.
Então os cristãos, dessa forma, acusados e denunciados pelos judeus, perdiam a condição civil, a proteção civil. E Jesus então retrata esses judeus que agiam dessa forma como a sinagoga de Satanás. Mas ele continua dizendo: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ora, os cristãos de Minas precisavam estar muito cientes de que tinha ali uma batalha espiritual. E então eles são instruídos aqui a permanecer, não é? Atentos, porque eles sabiam que o inimigo incitaria as autoridades que prenderiam membros dessas congregações com a possibilidade até de serem mortos. E isso ia causar medo nos cristãos. E eles deviam estar então preparados para receber confisco das propriedades, viver em extrema pobreza, sofrer calúnias e até prisões. E isso deveria durar um tempo, mas Jesus está dizendo, isso é necessário. E é um tempo que vocês vão sofrer. Tribulação de 10 dias. Esse 10 dias é um número simbólico, meus irmãos. Não é um período longo nem breve. É o período completo. Período completo. Isto é, tem fim. A tribulação tem fim. É isso que Jesus está dizendo. Então, e veja que é interessante, por causa do traçado da cidade, nós já vimos que ele parecia uma coroa, não é? Tinha o formato de uma coroa, não é isso? Que era chamada coroa da Ásia, né? Aqui ele cita, então, a coroa da vida. Jesus sempre usa essas analogias. Ele vai citar, vou te dar para vocês, não a coroa de Esmirna, da cidade de Esmirna. Aqui não é, mas vou dar a vocês vencedores pela tribulação, pela perseverança, por serem fiéis, eu vou dar a coroa da vida. Então Jesus aqui faz essa comparativa. Vocês não vão ganhar coroa de Esmirna, vocês vão ganhar a coroa da vida que é eterna. E termina. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Essa é a repetição, né, da sentença. Enfatiza aqui mais uma vez a mensagem de Cristo, todas as igrejas, não apenas Esmirna, de que quem tem ouvidos, ouça, isto é, absorva isso. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Isto é, a promessa, o vencedor não tem segunda morte, ou seja, não haverá separação eterna de Deus. O que é o recado de Jesus aqui? Os cristãos podem sofrer tudo, até a morte, mas jamais serão separados de Deus. E essa é uma palavra de consolo imensa para nós todos os eleitos. Podemos sofrer tribulação, podemos sofrer todo tipo de perseguição pelo nome de Jesus, por causa do testemunho, mas uma coisa é certa, nós não sofreremos a separação de Deus. Deus sempre estará conosco e nós estaremos sempre com Deus. Muito obrigado, meus irmãos, por atenção dessa aula, que nós conseguimos avançar aqui com apenas 2 igrejas, mas seguiremos em frente. Muito obrigado.